Olá pessoas, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu quero falar sobre a minha época de escola, quando eu sofria bullying e o que eu fiz pra lidar com isso. Eu me arrependo um pouco da solução que eu arrumei pra parar de sofrer bullying, mas naquela época era a única alternativa que eu tinha. Eu comecei a sofrer bullying muito cedo na escola, eu não vinha da família mais rica e também não era o mais bonito da sala. Essas duas coisas são suficientes pra fazer as crianças implicarem umas com as outras, porque algumas crianças são bem cruéis cá entre nós. Mas a parte hardcore mesmo começou na minha adolescência, porque eu mudava muito de escola. E depois da sexta série, todo ano que passava eu tava numa escola nova. E quando o novato chega na sala, pode até parecer um clichê de filme americano, mas infelizmente não é, esse novato passa a sofrer muito bullying, principalmente se ele escolhe ficar sozinho. Por exemplo, eu lembro que estudei numa escola e no primeiro dia que eu cheguei, um menino simplesmente implicou comigo por nenhuma razão. Eu nunca tinha visto ele na minha vida, mas quando eu entrei naquela sala, eu me tornei o maior inimigo dele. Vamos chamar esse garoto de Ivan, porque eu não lembro o nome dele, pra ser sincero, e o Ivan foi um dos primeiros valentões assim que parecia ser o meu fã. Ele me seguia no intervalo, me seguia fora da escola, ficava implicando comigo quando tinha troca de professores, era horrível. Mesmo tendo essa dor de cabeça, eu ainda tinha um desempenho muito bom na escola, eu tirava notas boas, eu tinha um grupo de amigos, mas esse ponto específico da minha vida na escola era bem complicado. O Ivan parou de implicar comigo quando eu fiz uma amizade com um outro garoto novo que chegou na sala. Vamos chamar esse garoto de Gabriel. O Gabriel basicamente parecia um militar infiltrado na sala, ele era alto, forte, meio maluco das ideias, e depois que ele chegou e se tornou amigo do nosso grupo, o Ivan parou de implicar com todo mundo porque percebeu que tinha um brutamonte do nosso lado. Mas que fique claro, essa não foi a alternativa que eu achei pra lidar com o bullying, e eu ia descobrir ela só uns anos depois. Em uma outra escola no meio da periferia, eu também tive alguns problemas, mas dessa daqui não se esticou durante muito tempo. Basicamente, na minha sala tinha um grupo de 3 garotos que eram meio envolvidos com o crime, e eles eram bem encrenqueiros, arrumavam confusão com todo mundo e ninguém tinha coragem de retrucar com eles porque sabiam que fora da escola eles eram bem mais perigosos do que dentro dela. Ainda mais considerando que todo mundo ali vinha de uma situação vulnerável, ou seja, né, ninguém queria levar mais problemas pra casa. E o tempo que eu passei nessa escola foi bem doloroso, né, eu tinha vontade de me virar do avesso toda vez que eu entrava na sala de aula, mas o que fez o bullying deles diminuir comigo foi porque, basicamente, eu ia bem em todas as matérias. Eu conseguia entregar todos os trabalhos, eu tinha muita facilidade com os exercícios e eu era bom porque eu levava a escola como uma forma de entretenimento, né? Eu não tinha celular, não tinha computador naquela época, então resolver os problemas matemáticos, ler textos longos, era uma ótima forma de passar o tempo, o que consequentemente me fazia ser um bom aluno. Enfim, acontece que por ter um desempenho bom, eles passaram a pedir a minha ajuda e eu não era bobo, tá? Não fazia o trabalho de ninguém, mas eu conseguia ajudar, explicando a lição, guardando o texto pra eles copiarem, e de vez em quando eu dava as respostas, né, quando eu não tava muito afim de explicar. E eu fui meio que me tornando, né, esse aliado do grupo, e eles redirecionaram bullying pra outras pessoas. Que fique claro, eu não me tornei amigo daquele grupo porque eu não concordava com o que eles faziam, já que, né, eles faziam bullying diferentes com pessoas diferentes, e naquela época mesmo, né, eu fiquei me perguntando quantos tipos de bullying existiam dentro de uma escola, porque eu percebi que não tinha sofrido todos eles. E o bullying dentro das escolas, ele aparece realmente de muitas formas, né? Às vezes tem atitudes que você nem sabia que eram bullying, quando na verdade elas eram. A mais conhecida, retratada nos filmes, nas séries, é a violência física. Muitas vezes ela vem acompanhada de ameaças, né? Para que os culpados não sejam denunciados. E a gente teve até casos recentes aqui no Brasil, onde o desfecho, infelizmente, foi o pior possível. E por mais contraditório que possa parecer, né? Tem um outro bullying que é o emocional, e esse sim é o mais nocivo, porque ele planta um sentimento de insegurança dentro da pessoa que sofre, seja com aparência, com particularidades pessoais e até com estado social ou racial. Quando eu estudava, eu via muitos grupos de amigos meio que se oprimindo entre si, sabe? Tipo, rindo daquilo como se fosse completamente normal e saudável. E o pior é que meu grupo de amigos também era assim, né? O que a gente achava que era humor, na verdade, era uma forma de opressão. Eu lembro que uma vez, ai, pai amado, eu fui da escola de manhã e eu tava com tanto sono que eu acabei vestindo uma meia errada, e aí eu fui com um pé de um, pé de outro, e meus amigos perceberam isso e passaram o dia inteiro me enchendo o saco. Eu virei o foco daquele dia, a ponto de chegar um momento que nem tava engraçado, só tava chato e maçante mesmo. Depois desse dia, eu nunca mais usei meias diferentes,
né? Mesmo quando eu terminei a escola, é uma paranoia tão boba, mas que até hoje eu tenho associado a uma memória ruim. Quando eu vou sair pra algum lugar e eu não consigo achar 2 meias que estão combinando, eu começo a ter dor de cabeça. Isso não é normal, não deveria ser pelo menos, mas é o que acontece e eu sei que não acontece só comigo da gente associar uma memória ruim de algo que veio da escola. E o tipo de bullying mais subestimado e pouquíssimo retratado, eu acho que ele apareceu um pouco em Anjos da Lei, é o bullying intelectual. Você pode pensar assim, quem é inteligente não faz bullying, mas a realidade não é essa. Até, né, os mais estudados e nerds têm um desejo de opressão, mas eles não conseguem oprimir de forma física, então usam as armas que têm, que é a inteligência. Eu não sei como que é hoje em dia, mas na minha época de escola, quando o boletim de notas saía, parecia que era tipo uns jogos vorazes. Todo mundo se comparando entre si, quem tinha notas piores era zoado, era chamado de burro, de inútil e tudo de bom que nem o mundo. E nesse dia, quem era nerd e tinha um pouco de amizade com a sala, conseguia se sobressair, conseguia ser visto, podia zoar o outro sem ter medo de sofrer depois. E ao passar do ano, se você era um aluno com nota baixa, em algumas rodas de conversa você não entrava. Você não era nem visto como alguém normal, era taxado como burro, e burros tinham que andar sozinhos ou em bando. Agora você consegue imaginar as consequências disso, né? A dificuldade no aprendizado, pelo menos pra mim, não deveria ser motivo de chacota, de maldade justificada com outra pessoa. Eu fico pensando em quantas pessoas chegavam em casa com a insegurança alimentada, se achando burras, se achando feias, se achando inferiores, mas em tudo isso a gente tá falando do passado, falando da minha época, né? Mas você tem ideia de como o bullying funciona hoje em dia, como as pessoas lidam com ele? É muito pior do que parece. Mas basicamente você não precisa pesquisar muito para saber que o cyberbullying é o que domina todos os ares, escolares e não escolares hoje em dia. A internet envolveu a vida de todas as pessoas, então se você tem uma rede social ativa, fica muito fácil de conhecer. Um Instagram atualizado de uma pessoa nos revela os gostos, preferências, lugares favoritos, filmes e séries que esse fulano gosta, e na maioria das vezes você nem precisa scrollar tanto. E é aqui que tá o perigo, porque muitas crianças e adolescentes partilham dessa liberdade de ter redes sociais ativas. Na minha época, nem todo mundo tinha acesso à internet, então o cyberbullying era difícil de acontecer, mas ainda acontecia. Só que hoje em dia, todo mundo tá na internet, todo mundo tem um celular, por mais simples que seja, ou pelo menos a maioria, né? Não vou generalizar tanto. E muitos problemas que já existiam antes nas escolas, com a presença forte da internet nas nossas vidas, eles acabam ganhando mais força. Por exemplo, quando eu era criança, teve um colega de classe meu que acabou borrando nas calças. Ele fez o número 2 sem querer no meio da sala. E nessa época eu era bem tímido, mas mesmo sentando no meu canto, eu percebi o quanto esse colega teve que aguentar as pessoas enchendo o saco dele o ano inteiro. No ano seguinte, as pessoas falaram menos desse evento. E conforme o tempo passou, já não tinha graça e nem era citado. Mas pensa, se hoje em dia alguém se borra nas calças no meio da sala, todo mundo puxa o celular e começa a gravar. Esse vídeo vai sair em grupos, vai sair nos stories, vai habitar os 4 cantos da internet, e quando as pessoas começarem a esquecer desse evento, vão reviver o vídeo. E aí a pessoa vai chegar na adolescência e ela ainda vai estar sendo zoada por uma coisa que fez quando criança. Inclusive, esses dias eu tava vendo o jornal e vi que existe todo um nicho de pessoas que grava e consome conteúdo de briga na frente de escola. Ou seja, um ambiente que deveria ser seguro, infelizmente tá cada vez mais perigoso e nocivo, e a internet ela contribui para isso. E ênfase na palavra perigoso, porque pessoas que sofrem bullying, principalmente hoje em dia, gostam de se vingar. E fica cada vez mais claro que o que o odiado sente é ódio. As pessoas que sofrem bullying e usam a internet como refúgio acabam achando outras que também sofreram. E quando isso acontece, meu irmão, uma alimenta o ódio da outra. Isso leva crianças e adolescentes a uma alternativa muito ruim. Eles começam a considerar atentado, começam a considerar ideias de ódio, começam a se identificar com coisas que, no fundo, eles nem concordam
concordam, e a maioria desiste da ideia de um atentado quando percebe o quão absurdo isso é. Porém, aqueles poucos que se mantêm alimentando esse ódio acabam se tornando um perigo para a segurança pública. O bullying que começou com uma risada acaba terminando em tragédia. E isso leva a gente para a pergunta principal do vídeo, né, que é como eu lidei com o bullying, porque não foi dessa forma. Para conseguir responder essa pergunta, eu tenho que falar sobre o início de tudo, e tudo começa numa escola chamada Castelo 4, e aqui nós temos 3 personagens principais: o Pedro, a Giovana e o Márcio. Basicamente, o Pedro, ele vinha de uma família que tinha uma condição financeira boa, ou seja, naquela época ele já vestia um tênis caro, ele tinha um melhor celular, todo dia ele ia com uma roupa diferente pra escola. Não me pergunte o porquê, mas pra mim, a maioria das crianças que vem de uma condição financeira boa sempre tem uma tendência à maldade maior. Claro que isso pode melhorar com o tempo, mas na adolescência parece que a sua régua moral não é uma preocupação tão grande assim. E o Pedro tinha notado que eu só tinha um par de sapato, 2 calças e uma blusa. E eu usava esse mesmo combo de vestimentas o ano inteiro, porque eu não tinha outra alternativa, e naqueles dias minha mãe não tinha condições de comprar roupa nova pra mim. Depois de perceber isso, ele atormentou muito dos meus dias, me lembrando sempre que minha condição financeira não era das melhores, enquanto ele tinha dinheiro infinito, me lembrando que o celular dele valia mais do que todas as minhas roupas, o que me fazia pensar naquela época, claro, que talvez até a vida dele valesse mais do que a minha, que na real eu tava sendo uma despesa a mais, uma preocupação a mais no mundo. E esse é um pensamento que ninguém deveria ter, muito menos uma criança. O Pedro não fazia bullying só comigo, e sinceramente eu não acho que era o mais focado por ele. Tinha pessoas que eram mais atormentadas do que eu, com certeza. Também tinha a Giovana, ela era de uma família menos rica, porém ela tinha um estilo bem, acho que maloqueira ou barraqueira são os termos certos, mas eu não quero soar babaca nem elitista, pelo amor, ela só era mais pra frente assim, vamos deixar. A Giovana, na maior parte do tempo, ficava no canto rindo das piadas e ocasionalmente soltava um comentário ácido ou outro. Ela andava com mais 2 meninas que faziam bullying com as garotas mais tímidas e não tinha um limite para as ofensas, tá? Era sobre a aparência, era sobre o peso, era sobre o cabelo, sobre a cor de pele, enfim, eu odeio lembrar dessa merda. Meninos, quando sofrem bullying, geralmente sentem ódio, mas meninas, quando sentem bullying, geralmente ficam tristes, ficam mais inseguras com si mesmo, e isso é um sentimento que infelizmente cresce muito. A manifestação dessas 2 expressões não é algo agradável de se ver, muito menos de se lembrar. E o pior de todos era o Márcio, né? O Márcio, ele era um daqueles adolescentes que cresceu rodeado pelo crime e estava, infelizmente, a poucos passos de ingressar nessa vida. Ele já consumia produtos ilícitos e vinha de uma família muito desestruturada. Durante meu tempo na escola, eu senti muita raiva do Márcio, mas quando eu olho pra trás, eu sinto dó, na verdade. Eu não sei como tá a vida dele, eu espero que esteja tudo bem. O Márcio era um valentão mais clássico, sabe? Ele tinha notas ruins, esbarrava nos outros de propósito, distribuía socos de forma aleatória, bagunçava a sala, era um tipo de bobo da corte pra todo mundo. O problema é que todas as piadas dele envolviam diminuir alguém. E eu lembro de ter sido escolhido algumas vezes como alvo, e quando isso acontece, quando você vira alvo de alguém que é popular e a sala já escolheu um lado, tentar revidar, meu irmão, é muita burrice. Eu já tinha visto amigos meus tentando zoar de volta e no fim eles só pioravam a própria situação. No começo era até tranquilo lidar com esses 3, mas o tempo foi passando, tudo foi piorando. Chegou um momento que ir pra escola tinha realmente se tornado difícil, sabe? Eu não sabia o que fazer pra resolver esse problema, eu tinha medo deles e a solução ia vir de onde eu menos esperava. Daqui pra frente eu vou falar algumas coisas que vão parecer desconectadas, mas eu prometo que tudo que eu citar é uma ponte. Desde sempre eu gostei muito de escrever, então eu comecei fazendo aquelas mini histórias, aí depois eu fui pro RPG, eu passei um tempo fazendo poemas, até começar a escrever música. Quando eu comecei a escrever música, porque é um desafio de escrita muito interessante, né? Eu conheci as batalhas de rima. E durante um tempo eu consumi batalhas de rima num nível assim desenfreado. Simultaneamente na minha sala chegou um aluno novo, vamos chamar ele de Bruno. O Bruno era muito gente boa, ele era inteligente, ele era esperto e nasceu a nossa amizade dali. Porém o Bruno não era muito convencional, às vezes ele era exageradamente bobo, provavelmente porque ele consumia um produto nada lícito na época. Porém essa irreverência
irreverência me ensinou algo. Ele tinha uma liberdade de agir que eu não tinha. Eu sempre consegui caminhar entre todas as rodas de conversa, mas o Bruno praticamente dançava entre elas. E conforme nossa amizade cresceu, eu comecei a aprender isso, eu comecei a me sentir mais livre. E eu contei essas duas coisas isoladas porque foi esse conjunto que me deu a resposta que eu queria. Assistindo às batalhas, eu percebi que era muito bom fazendo freestyle, mas na época eu não precisava fazer as ofensas rimarem. Eu podia simplesmente falar elas. E o Bruno me ensinou como ser caótico, como aproveitar essa liberdade de ser. Então eu fiz uma coisa que não me orgulho. Eu guardei fatos pessoais da vida de todos aqueles que estavam fazendo bullying comigo. Então, por exemplo, o pai do Pedro tinha recém-falecido, a mãe da Giovana tratava ela mal, já tinha dado umas surras nela no meio da rua. O Márcio não era ninguém gostava dele, ele fedia, tinha, sabe, esses fatos pesados, essas coisas, sabe, mais íntimas e que quando você cita em voz alta, todo mundo sabe, mas quando você cita em voz alta é meio insensível. E aí, pegando tudo isso com mais dois fatos não tão interessantes sobre mim, que é eu consigo rir da minha própria risada, não pergunta de onde eu tenho essa habilidade, e eu sei fazer uma coisa que as pessoas dizem que é impossível, ou melhor, dizem que é cientificamente impossível. Eu consigo dar cócegas em mim mesmo, não me pergunte como também. Então quando eles começavam a me atormentar, eu citava esses fatos mais íntimos da vida deles e começava a forçar a minha risada até rir de fato. Eu estendia durante horas o que todo mundo sabia que era um trauma para aquelas pessoas, e eu conhecia elas muito a fundo, mas elas não me conheciam tanto, porque não só porque minha vida ficava em segundo plano, mas porque também até então não tinham como fazer essa ponte, né? Todo mundo ali meio que tinha crescido junto, tinha passado a infância junto, vieram desde o prézinho, desde a creche junto, então sempre tinha uma pessoa ou outra que sabia a história de fulano, de ciclano, mas como eu era um aluno novo numa escola nova, né? Eu era um novato ali, eles não sabiam muita coisa sobre mim. E aí eu tinha essa vantagem de saber da história deles, de saber alguns traumas, de saber alguns acontecimentos pessoais deles. E eu pegava isso, eu ficava estendendo durante horas, eu puxava meus amigos pra conversa, eu citava piadas internas com meus amigos até eles rirem também. Em resumo, eu pesava o clima. Era isso que eu fazia. Eu pesava o clima e eu ria quando o clima tava pesado. E o grande problema é que eu fazia isso muito bem. Eu fazia isso realmente muito bem, porque em algum momento eu aprendi como fazer as pessoas rirem citando esses fatos que eram pesados, esses acontecimentos íntimos, esses traumas. E nesse momento eu tenho que frisar pra você que tá me escutando que eu não me orgulho disso. E eu quero explicar o motivo de não me orgulhar disso. Eu acredito que o desejo do oprimido é oprimir, mas nem sempre é ocupar o posto de opressor. Então, na época, eu não me achava alguém maldoso, mesmo quando esse comportamento começou a se esticar para pessoas próximas a mim. E na época eu não percebia, mas o que antes tinha me afastado desses valentões, agora estava me afastando das pessoas que gostavam de mim. Então chegou um momento que a sala me evitava na maior parte do tempo. Os professores, eles gostavam de mim, né? Eu tinha ali o meu grupo de amigos, mas eu tinha me tornado um completo babaca. E aqui entre a gente, eu era um adolescente burro. Eu não tinha noção social nenhuma. Todos os anos de bullying me deixaram tão paranoico que eu comecei a me defender de pessoas que não estavam me atacando. E sabe qual que é o mais doido disso tudo? Que mesmo me odiando, às vezes eles ainda riam, eles davam risada. E era com esse pequeno elemento de aprovação que eu alimentava o meu ego pra continuar. Eu comecei a me aproximar de alunos novos pra eles não sofrerem bullying, e sem perceber, depois de um tempo, era eu quem tava ali fazendo isso, sendo completamente idiota com eles. Eu não tenho palavras pra descrever o quanto eu me arrependo dessa época, o quanto eu me arrependo de ter sido essa pessoa horrível, sabe? E o que me salvou de tudo isso foi o meu amigo Vinícius, porque eu tinha entrado numa espiral nada agradável e eu tava me tornando uma pessoa nada agradável. O meu amigo Vinícius, ele também gostava de zoar com as pessoas, mas tinha um limite muito claro de até onde ele ia. Geralmente era eu quem passava desse limite, mas foi vendo ele, foi nas minhas conversas com ele que eu também consegui ver a pessoa maldosa que eu tinha me tornado. E ainda hoje, gente, eu carrego muitos defeitos, né, que meu amigo me ajuda a ver, assim como todo amigo, mas naquela época foi essencial ter o Vinícius na minha vida. Esse pai ele nem vai ver esse vídeo, né, filho da mãe. Enfim, no meu penúltimo ano, a gente fez uma roda de conversa
E teve um momento que todos os meus amigos mencionaram momentos que se sentiram mal com minhas palavras. Eu vi eles me descrevendo da mesma forma que eu descrevia aqueles que faziam bullying comigo. Eu tinha a intenção de diminuir o bullying na minha vida e, sem perceber, eu me tornei o maior condutor dele. Eu ainda consigo me lembrar de todos os rostos, eu queria muito reencontrar essas pessoas pra pedir desculpa, sabe? Talvez elas nem se lembrem, mas eu me lembro delas.